quais as criptomoedas que você acha, assim, promissoras para esse ano de 2023? Existe alguma, né? Nenhuma. Existe alguma? Nenhuma. Nem o Bitcoin? Nem o E Bitcoin entra na lista? Explica aí também o porque... porquê, o momento que a gente tá passando. Então, o momento é um pouco que eu tinha falado anteriormente. A gente continua com todos esses fatores de risco, por assim dizer, né? Sim. Então, vamos lá. A questão de Covid na China ainda é preocupante. Adicionar um outro que eu nem tinha mencionado, cadeia global de distribuição. A gente vê várias empresas sofrendo ainda por conta dos problemas lá de 2020, de fechamento de portos, fechamento de indústrias, a disrupção da cadeia e da malha logística global. A gente vê Apple sofrendo e várias outras. Guerra na Ucrânia, ninguém sabe como isso vai se resolver. Melhorou um pouco, pode piorar a qualquer momento, não está solucionado. Recessão na Europa, crise energética na Europa, inflação nos Estados Unidos, juros americanos também. E risco de recessão nos Estados Unidos. Caramba! Então, vou voltar. Vamos pular para 2028, né? Como que eu ligo aqui a máquina do tempo? Então, tudo isso, antes do Bitcoin, tudo isso coloca riscos aos ativos de renda variável no mundo. As empresas, as ações americanas, ações europeias, ações asiáticas, ações brasileiras, tudo isso. Então, esses são os principais fatores de risco hoje no mundo. E esses fatores de risco acabam afetando também o Bitcoin, porque o Bitcoin, lá desde 2020, quando eu contei aquela questão dos institucionais, desde 2020 o Bitcoin ele tá andando de forma muito correlacionada com a Bolsa Americana. Então, os movimentos da Bolsa Americana, ou na verdade do S&P e da Nasdaq principalmente, acabam afetando e impactando diretamente o Bitcoin. O que acontece com essas bolsas, o Bitcoin acaba repercutindo. Muito por culpa dos institucionais. Por conta dos institucionais, por conta também de uma percepção de que o Bitcoin, por parte dos institucionais, é um ativo de tecnologia. Ele se comporta mais, ou tem se comportado mais como um ativo de tecnologia do que como o ouro, que seria o Bitcoin potencialmente o ouro digital, né? O ouro 2.0. Isso no futuro tende a mudar de acordo com uma percepção maior por parte também dos institucionais das propriedades do Bitcoin, da função do Bitcoin que é diferente das ações americanas, do propósito desses ativos numa carteira. Mas hoje eles são muito correlacionados e os investidores enxergam essa correlação muito grande entre ações americanas, ações de tecnologia americanas e o Bitcoin. Então, enquanto esses fatores, esses 8 principais fatores permanecerem na mesa, é muito difícil a gente pensar numa alta do Bitcoin. É muito difícil pensar em alta também da Bolsa Americana, porque esses fatores, eles podem ser precificados, ok, já foram precificados, todos esses 8 fatores, mas os desdobramentos desses 8 fatores ainda são duvidosos, ainda são imprevisíveis. E se são duvidosos e imprevisíveis, ainda não estão precificados. E se não estão precificados, a gente tem que ter cautela e tem que ter mais... uma proteção maior do patrimônio de forma geral. Sim. Acho que esse é o principal, né? E aí esses 8 fatores precisam ser dissipados. Claro que não os 8 totalmente ou ao mesmo tempo, é impossível, né? Sim. Mas esses 8 fatores precisam ser dissipados para a gente ter uma clareza maior do que está acontecendo no mundo. Para que a gente possa entender se vai ter recessão nos Estados Unidos ou não. Se a inflação americana está controlada ou não. Se o juro americano vai cair ou não, se a gente vai voltar para um patamar de juro a 0%, que é muito, muito difícil que isso aconteça. Se o juro vai ficar em 5%, vai ficar em 2%, 3%. Se a guerra na Ucrânia está caminhando para o final ou não. Então, são muitos cis e cis. Claro, você pode falar que sempre tem imprevisibilidade de mercado. Sim, sempre tem imprevisibilidade de mercado. Mas você tem níveis de imprevisibilidade. Você tem momentos em que a imprevisibilidade está muito grande. E você tem momentos em que a imprevisibilidade está mais baixa. Por exemplo, em 2019 foi um ano que a Bolsa também teve alguma dificuldade, mas a maior imprevisibilidade naquele momento, em 2019, era se ia ter uma guerra comercial entre China e Estados Unidos. Era o principal fator lá naquele momento. É um risco super relevante, são as 2 maiores economias do mundo brigando, mas não são 8 fatores de risco muito relevantes, sabe? Então, a gente tem que ponderar. Sempre tem risco, sempre tem medo no mercado, ok. Mas você tem que ponderar e tem que ter humildade para falar, putz, tá estranha a situação, sabe? O risco tá mais elevado, o risco está mais... ou o momento está mais imprevisível de forma geral.
Então, para o Bitcoin voltar a subir e para as criptomoedas voltarem a subir de forma consistente, esses riscos precisam ser dissipados. Claro, a gente pode ter momentos de alta. O próprio Bitcoin em 2018, enquanto ele caía, e ele caiu 80% em 2018, mais de 80% em 2018, ele tinha aqueles respiros, né, aqueles rallies de alta, e alguns rallies tiveram valorização acima de 100%. Então imagina, você tem uma queda de, sei lá, 50%, e aí esse ativo sobe 100%. Cara, ninguém no mundo ia falar que ia continuar a cair, depois de subir 100%. E depois que cair 100%, ele devolveu tudo e caiu mais ainda. Então, é normal você ter esses momentos de alta. Então, eu vejo muitas vezes muita empolgação, muito otimismo, muita euforia. Mas a grande verdade é que enquanto esses 8 fatores de risco não forem precificados, e eles só vão ser precificados totalmente quando a gente tiver mais previsibilidade sobre o que está acontecendo no mundo, eu acho arriscado a gente pensar em criptomoedas, acho arriscado pensar em Bitcoin, acho arriscado pensar em ações globais como um todo. O Brasil está um pouco destacado de tudo isso, a gente pode falar sobre isso depois. Mas é difícil falar sobre outras moedas nesse momento, que você tinha perguntado, porque o Bitcoin é o rei do mercado, né? E se a gente não tem previsibilidade sobre o Bitcoin, é mais difícil ainda ter previsibilidade sobre as outras moedas que dependem muitas vezes do Bitcoin, né? Sim. Então a gente tem essa dificuldade de saber o que pode subir, porque todas as teses que vieram de 2021 também, 2022, contratos inteligentes, jogos, NFTs, todas as redes descentralizadas, todas as teses de investimentos que nós vimos em 2021 caíram nesse momento, ou não é que caíram, mas se enfraqueceram fortemente. A gente não vê mais ninguém quase falar sobre NFT, não vê ninguém mais falar sobre metaverso, não vê ninguém mais falar sobre o play to earn, então os jogos para você ganhar, enquanto, né, ganhar criptomoedas, ganhar dinheiro. A XS foi o grande case lá de 2021. Tudo isso fica muito adormecido. É a síndrome do bear market, né? É a síndrome desse momento em que ninguém quer falar sobre o assunto. Despenca audiência em redes sociais, despenca interesse em redes sociais por criptomoedas, Bitcoin. São todos os sinais do bear market, né? São todos os sinais dessa depressão absoluta de ativos que caíram 95%, 96%. Então é normal, tem muita gente machucada, né? E quanto maior o mercado, porque a gente atingiu mais de 3 trilhões de capitalização de mercado, né? Então quanto maior o mercado, ou quanto maior o mercado está, ou quanto maior o mercado fica, ou quanto maior ele alcança em termos de capitalização, maior a dor das pessoas, ou mais pessoas machucadas, né? Verdade. Porque quando o mercado é pequeno, beleza, caiu 85% lá em 2015. O mercado era infinitamente menor, você tem menos pessoas machucadas. O machucado é igual, de 85% a 80%, mas tem poucas pessoas machucadas. Quanto maior o mercado, maior o número de pessoas machucadas, e aí também maior essa reverberação de pessimismo, de depressão, de que o ativo não vale nada, de que é tudo fraude, de que nunca mais vai voltar a subir. Então é realmente a síndrome, são todos os sinais dessa capitulação, né, desse momento totalmente desesperador para os investidores que estão começando. Ou seja, você não está comprando Bitcoin nesse momento. A minha última compra, vendendo ou aguardando. A minha última compra de criptomoedas foi no dia 5 de janeiro de 2022. Então eu nunca fiquei tanto tempo, mais de um ano. Eu nunca fiquei tanto tempo sem comprar moedas, sem comprar cripto, sem comprar Bitcoin. A minha última compra foi dia 5 de janeiro, foi uma compra ruim, foi uma compra muito ruim. Mas quanto lá? Comprei o Bitcoin a... Putz, tava uns 40 e pouco, eu acho. 40 e poucos mil. Então assim, foi uma compra ruim. Mas eu também não comprei nada desde então. Por quê? Porque naquele momento, foi uma compra pequena também, mas naquele momento eu entendi, ou depois daquele momento, eu entendi que realmente as coisas estavam muito complicadas, que ia ser pior do que a gente estava imaginando. E aí eu entrei no modo de ficar líquido, de acumular caixa, acumular patrimônio para quando as oportunidades surgirem novamente. E esse é um ponto que é muito negligenciado pelos investidores. As pessoas, elas têm uma falta de humildade, têm uma falta de ponderação em reconhecer que, olha, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que vai acontecer, e eu preciso me proteger.
E muitas vezes é melhor se proteger do que arriscar, né? E as pessoas sempre querem arriscar, sempre querem vir com ganância, com euforia, com otimismo. E em muitos momentos é mais... Na verdade, a máxima dos investimentos é que é muito mais importante você não perder do que ganhar, né? Porque ninguém quebra a sua vida, ninguém quebra seu patrimônio, ninguém perde a vida, muitas vezes, que existem suicídios, né, nesse mercado, mas ninguém quebra a sua vida por deixar de ganhar. Não existe isso. Você poderia falar, pô, podia ter transformado minha vida, né? Podia ter saído de patrimônio X, podia ter ido para 10x, 100x, 1000x, poderia ter me aposentado, poderia ter comprado não sei o que eu quisesse, um avião. Ok, mas você não morre por causa disso, né? Sua vida continua, você continua trabalhando, pode ficar triste, depressão e tal, mas a sua vida não desmorona. Então ninguém quebra a vida por deixar de ganhar. Agora, por perder dinheiro... Você quebra a sua vida, as pessoas tiram a própria vida e as pessoas negligenciam realmente a importância de preservar capital. Então, quando tudo começou a ficar realmente complicado no cenário global, na verdade, eu tomei a decisão de não comprar nada, nada de renda variável. Então eu falei, eu vou ficar líquido. Eu vou acumular patrimônio, claro, coloco em renda fixa, né? Então vou investindo sempre, nunca parar na conta corrente, mas eu vou aproveitar esse momento para ficar líquido, para quando as oportunidades surgirem novamente eu estar líquido. Que foi um erro meu, inclusive um aprendizado muito grande de 2020, do coronavírus. Porque naquele momento eu tinha zero de caixa. Zero. Era 100% em 100% alocado, 100% em renda variável. E aí tu fala, putz, Bernardo, mas ok, mas... Foda-se. Não, eu não vendi nada, então eu não perdi nada. E aí você poderia falar, pô, Bernardo, então do que você tá reclamando? Eu tô reclamando porque eu não tinha caixa. E aí eu perdi grandes oportunidades de acumular naquele momento. Então, você sempre tem que ter caixa. E desde então, eu tenho sempre 15% de caixa no mínimo. 15% no mínimo do meu patrimônio em renda fixa, com liquidez diária, para aproveitar esses momentos imprevisíveis. Você pode ter um Joesley Day, você pode ter uma greve de caminhoneiros, você pode ter um coronavírus, você pode ter, enfim, situações totalmente imprevisíveis que dão oportunidade de compra muito boa. Mas nesse momento, eu estou com quase 80% do patrimônio em caixa, justamente para aproveitar oportunidades. E assim, o Brasil está dando oportunidades em renda fixa, né? Então também estou aproveitando para aumentar a participação em renda fixa, porque a gente vê oportunidades muito boas. Mas em renda variável e em cripto, eu acho que é o momento de ter humildade, de ter ponderação, de arriscar pouco e de preservar capital para oportunidades que possam surgir. E vai surgir, assim, não vai ficar assim para sempre. Então vai surgir. E você falando também sobre isso, sobre a pressa do investidor, é por isso que muitos caem em pirâmide financeira também, né? Na pressa, assim, não é olho grande que fala, mas na ganância acabam caindo em pirâmide financeira. Se, por exemplo, as criptomoedas estão em baixa, o Bitcoin está caindo, como é que chega uma pessoa para você e diz que você vai ganhar 50% ao dia com Bitcoin se o Bitcoin está caindo? Sim. Né? Sim, verdade. Não, total. E realmente precisa ter esse cuidado e toda essa questão. Mas vai ter uma recuperação. E algumas pessoas questionam, pô, Bernardo, mas você fica falando sobre colocar dinheiro em caixa, você pode perder uma valorização gigantesca do Bitcoin que possa ter, ou das criptomoedas. Mas a relação risco-retorno no momento atual não compensa, né? Muitas vezes. Então, você pode perder? Posso perder eventualmente uma valorização de 20, 30, 40, 50%? Posso. Mas esse ativo ele é tão relevante e vai ter valorizações tão grandes no futuro que eu posso abrir mão de 50%, 100% de valorização se eu não estou confortável nesse momento. De novo, mais importante do que ganhar dinheiro é não perder dinheiro. Então você todos os dias você perde oportunidades em todos os mercados. Você não consegue participar de tudo. Então você não tem que ter essa euforia, esse FOMO, né? Esse medo de ficar de fora, porque o Bitcoin pode subir. Todo dia tem ações subindo no mundo inteiro e você está de fora. E você não fica desesperado por conta disso. Então por que você fica desesperado com aquele ativo que você está de olho especificamente? Não faz sentido. O que faz sentido é investir quando você estiver confortável, investir quando a relação risco-retorno fizer sentido e investir aos poucos. Então quer começar a investir agora em Bitcoin e criptomoedas? Acho que é um nível que já tá super legal. Dá pra começar. Eu não começo porque eu tenho minhas análises, tenho meus interesses. Mas você também já tem uma posição montada. Também tem uma posição montada, exatamente. Mas quer começar agora? Tá muito interessante o momento de começar. Mas comece fazendo o preço médio
que a gente fala no Brasil, né? Ou o DCA, né? O DCA, que é preço médio em dólar nas criptomoedas. Ou seja, pegue o seu patrimônio, independentemente do valor, divida em parcelas iguais e ao longo de muitos meses, por exemplo, 48 semanas. Isso são praticamente 12 meses, né? Praticamente 12 meses, praticamente um ano inteiro. Quase um ano. Sim. O ano a gente tem 52 semanas, na verdade, né? Depende do ano também. E aí, toda semana, ao longo de um ano, você vai comprar, toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, vou comprar Bitcoin. Então, você quer investir R$1.000, por exemplo. Divida 1.000 por 48. Eu sou advogado, não sei essa conta de cabeça. 1.000 dividido por 48. E aí, você toda semana vai comprar aquela mesma quantia às segundas-feiras, às 9 da manhã. Cara, interessante. E aí, isso vai garantir com que você aproveite o mercado. Se o preço cair, você vai toda semana comprar, vai comprar mais barato. Se o preço a partir de agora começar a subir, você comprou agora mais barato e você fez um preço médio interessante. Putz, 48 semanas é muito tempo, um ano, muito conservador. Então vai lá, 6 meses, 24 semanas. Mas seja conservador nesse momento, eu não pensaria em menos de 24 parcelas, porque a gente não sabe o que vai acontecer. 6 meses me parece curto demais pro que pode acontecer, porque a gente tem muito especialista falando em recessão americana na virada de 2023 para 2024. Então, a gente pode ter uma intensificação dos problemas nas economias globais lá para 2024. Então, eu não concentraria todas as compras em 2023. Eu realmente compraria com muita parcimônia, com muito conservadorismo. Talvez comprar não em 48 semanas, comprar em 96 semanas, sabe? Comprar ao longo de 2 anos, praticamente, ou em 100 semanas, né? Para você ter um conforto maior. E claro, também você tá comprando lá. Tá comprando, tô comprando. Aí a bolsa americana cai 50%, 40%. Aí você pode comprar mais, né? Você pode antecipar as parcelas, porque fala, pô, agora surgiu aquele preço médio mais ativo. Porque o preço médio passivo vou comprar sempre, independentemente do que aconteça, vou comprar aquele montante toda semana. O preço médio ativo tô comprando, Bitcoin caiu 50%, pô, vou antecipar, sei lá, 3 meses das próximas parcelas, vou aproveitar agora, porque despencou, tem uma oportunidade maior agora. Então, Bolsa Brasileira caiu 40 mil pontos, 30 mil pontos, Bolsa Americana caiu para 2 mil pontos, aí eu aproveito aquele momento. Mas eu acho que o momento atual para começar a comprar, ele é muito convidativo, muito interessante, mas com muita parcimônia, com muito conservadorismo. Compre aos poucos, parcele, não fique empolgado, não fique entusiasmado rapidamente, porque tem muita imprevisibilidade, tem muito risco ainda no mundo, né? Não só criptomoeda. Pode falar. Pode falar. Dessa vez você fala, já atrapalhei as outras. Eu ia falar pro investidor aí, brasileiro, que gosta de parcelar as coisas, tá aí uma ótima dica aí. Parcele os aportes também, né? Parcele os aportes. É a melhor estratégia que tem, porque você cria a sua consciência, você cria a sua rotina, cria o seu comportamento de investir todo mês. E é o melhor também para um momento de alto risco como o atual. É o melhor momento para você comprar, não ficar de fora do mercado, mas não alocar muito sem saber o que vai acontecer. Então vai alocando aos poucos, vai comprando aos poucos e vai aproveitando os diferentes momentos. E de novo, se o mercado cair, você vai ter capital para comprar mais no fundo. Se o mercado subir, você comprou um pouco mais barato. Então você não tem como se arrepender. Verdade. Claro que o investidor está sempre arrependido, né? O eterno arrependido. É o eterno arrependido. É o eterno arrependido. Se subiu, você queria ter comprado mais barato. Se caiu, você está arrependido e não devia ter comprado. Devia ter comprado mais sempre. Mas você não tem como saber. Então é uma fórmula de blindar, ou na verdade, reduzir a frustração e o arrependimento. Se subir, você comprou um pouco barato. Podia ter comprado mais? Podia, mas você comprou um pouco barato. Se cair, putz, não devia ter comprado? Tudo bem, mas você tem dinheiro para comprar mais barato e você tem caixa. É uma fórmula que eu acho muito interessante, que eu recomendo que as pessoas sempre façam nos momentos de altíssima imprevisibilidade e altíssimo risco como o atual.